Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando a respeito da minha gravidez. Sim, eu estou grávida e ainda está sendo muito surreal para mim essa história toda. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre como eu consegui é, o positivo antes do atraso. Vou começar essa história dizendo que eu não estava tentando e eu não sabia que estava fazendo o teste antes do meu dia de atraso. Para mim, eu estava fazendo no dia que deveria vir a minha menstruação. Só que, pelos sinais que meu corpo deu, a quantidade de hormônio e tudo mais, diz que eu fiz o primeiro teste 2 dias antes do meu verdadeiro ciclo. Tipo, tinha uns meses atrás que estava tendo um ciclo de 29 dias, 32, e nos últimos 2 meses estava vindo 29 dias. Então, quando deu o 29º dia desse ciclo, desse mês, que ia vir, eu fiz o teste de gravidez. Mas, gente, eu fiz o teste porque eu tava tendo muitos sinais de que tava rolando alguma coisa. Eu não sabia se era gravidez, eu não sabia se tava com um problema, se era cisto, alguma coisa assim do tipo, porque tinha muita coisa que é parecida com o que eu passei. Porque como algumas meninas já conhecem, eu tive alguns cistos, eu tive alguns miomas, isso bem nova, assim, bem antes de eu ter minha filha. Então eu sempre fico de olho quando tem algum sinal no meu corpo. E aí eu fui tirar, né? Primeiro a dúvida se era uma gravidez ou não. Por quê? Primeiro, semana passada foi a colação de grau da minha irmã e eu fiquei muito emotiva, mas muito emotiva. Eu sei que, pô, era uma fase nova, tava super feliz pela minha irmã, então eu pensei, deve ser por causa disso. Mas, tava exagerado demais. Tipo, eu normalmente não sou uma pessoa muito de chorar, assim, facilmente. Mas na gravidez, eu sou uma torneirinha. Nossa, eu sou insuportavelmente chorona. Então eu estranhei isso e fui e fiquei de olho, né? Pra ver o que tava rolando, porque o que é que tá acontecendo comigo? Que eu tô desse jeito? E aí eu comecei a sentir dores no seio. Eu não tenho esse tipo de coisa durante a TPM. Eu não tenho isso. E eu estranhei, assim, ó, ou eu tô com alguma coisa no seio, porque tá doendo, ele tá maior e tudo mais. Eu, assim, comecei a pensar que era gravidez, mas não era uma coisa que realmente eu acreditava. Deu uns 4 dias depois, eu comecei a sentir umas fisgadas estranhas, assim, no lado esquerdo, meu ovário esquerdo. E estranhei, porque quando eu tava grávida da Helena, eu lembro que foi até o mesmo lado. E eu lembro que a médica tinha falado que era porque foi a ovulação daquele lado, e aí quando você engravida, você sente algumas pontadinhas daquele lado mesmo, porque o óvulo fecundado ele foi indo para pro útero, então as dores começam já no comecinho assim, né, da trompa pro útero e tal. E eu fiquei assim, eu tô achando que eu tô mesmo grávida. E assim, faltava ainda 2 dias para dar 29 dias do ciclo. E eu ansiosa, esperando, esperando, esperando. Segunda-feira agora, fez 29 dias do meu período. Eu fui e fiz o teste de gravidez. E assim, deu uma cor hiper clara mesmo. Quando eu fiz da Helena, eu fiz com 2 dias de atraso. E aí saiu um resultado super forte. Eu tenho até guardado aqui, ó. Dá pra ver que as linhas estão iguais. Foi meio carinho na época, eu lembro que foi R$ 40. Esse aqui era tipo, o melhor. Que hoje tem o digital, que foi o que eu usei, né? Hoje em dia vende o digital. E assim, eu fiz o teste de tirinha da Confeira. É uma marca que eu não conhecia, era uma marca que tinha aqui no meu bairro, na farmácia. E era só pra tirar, né, essa coisa da cabeça, caso não fosse gravidez, né? E fiz o teste. Deu uma cor que parecia com uma linha de evaporação, mas também era um rosa, mas muito claro. Era um rosa mais claro do que rosa bebê. Eu falei assim, vou ficar na dúvida até quando? Até daqui 2 dias, que vai dar 2 dias de atraso? Eu achei assim que não ia aguentar mesmo, né? Sem falar que
Eu tava bem apreensiva, nervosa e eu tava num tempo de retocar a raiz. Comprei um teste digital. Comprei da mesma marca desse daqui também, tá? Vai estar aí a fotinho do resultado. E assim, foi muito surreal pra mim isso. E eu fiquei com medo também por conta do seguinte. A gente queria aproveitar, comemorar, avisar todo mundo, nossa, tô grávida e tal. E fizemos isso no dia seguinte. Mas ainda batia um medinho porque tinha muito pouco hormônio, né? E assim, ia aparecer, se eu fizesse um beta, ia aparecer lá positivo, tá? Não tinha dúvida que estava grávida. O meu medo mesmo era o hormônio não tá evoluindo, não tá crescendo. E podia acontecer. Então, eu tinha marcado obstetra para quinta-feira, 3 dias depois que eu soube do positivo. Então, gente, desculpa um pouquinho a mudança aqui de ambiente, mas continuando. O obstetra pediu o exame de sangue para poder dar andamento no pré-natal, porque o plano de saúde ele não aceita que esse teste de gravidez para poder estar dizendo que há uma gravidez. Ele precisa de um exame de sangue para dar o ok e liberar os outros exames para poder estar fazendo. Então, por conta disso, eu fiz exame de sangue, ok? Segundo o exame de sangue, que saiu o resultado na sexta-feira, estou hiper grávida. É engraçado que cada gravidez é de um jeito, porque a quantidade de hormônios que deu na Helena foi absurda. E nessa já foi mais contida. Mas mais pra frente eu vou estar falando umas teorias que eu tenho em mente em relação à quantidade de hormônios e tudo mais. Mas eu tô muito feliz porque já apareceu aqui no beta, já deu mais de 100, o que é muito bom, que diz que realmente, pô, em 3 dias de quase 25 mU de hormônio foi para cento e pouco, entendeu? Então eu tô muito feliz porque realmente a gravidez tá evoluindo, tá correndo tudo bem. E foi assim, gente, que eu consegui entender também que o meu positivo veio antes do atraso, porque esse positivo, ele é igual ao positivo que eu tenho da Helena, e da Helena tinha feito com 2 dias de atraso. Então, segundo a comparação dos exames e a quantidade que foi encontrada nos testes, que os dois têm a mesma quantidade para ser encontrada, eu sim tenho certeza que eu fiz o teste antes do tempo. E isso acabou acontecendo porque eu não sabia de quanto era o meu período, por estar todo desregulado. Então eu aconselho você que se você está sentindo algum sintoma, alguma coisa, não quer gastar com um teste de gravidez de farmácia, vá até o clínico geral, fala que você está atrasada ou você está sentindo muito sintoma e peça para ele o HCG quantitativo, porque o quantitativo ele vai te mostrar quantidade, porque o outro só te mostra se foi reagente, se é positivo ou se é negativo. E às vezes isso não é tão interessante, porque às vezes pode ser uma coisa hormonal e você não sabe. Então a quantidade te dá uma margem assim para você saber se realmente é alguma coisa hormonal, de algo que está acontecendo com você, ou se é uma gravidez, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero de coração que vocês tenham entendido, as pessoas que tenham procurado esse vídeo, para poder entender um pouquinho do que tá passando. Tem gente que ainda não entende porque eu faço esse tipo de coisa, mas eu vou explicar brevemente o porquê eu quero fazer diário de gravidez, tá relatando e dividindo isso com vocês. Quando eu estava grávida da Helena, eu passei várias coisas chatinhas e o que me tranquilizou foi diários de gravidez que eu assistia no YouTube. E muitas vezes estar relatando o que eu tô passando aqui para alguém do outro lado aí e tá ajudando de certa maneira me deixa mais tranquila e não é uma coisa fútil de eu estar falando de mim aqui. Não, é poder estar dividindo, porque é uma fase muito complicada. A primeira vez que eu passei por isso, que foi com a Helena, foi difícil, assim, foi assustador. Eu tava com 22 anos quando descobri a minha gravidez.
E é muito diferente, assim, tá agora com 25 e descobrir novamente a gravidez. Hoje eu tenho uma percepção totalmente diferente e eu fico pensando, poxa, se tivesse alguém lá na frente me explicando que ia acontecer isso de uma outra forma, porque a gente vê vários diários aqui. Só que às vezes não é um tipo de diário, não é um tipo de pessoa que vai te explicar da maneira que você quer entender, que você entende, que você consegue absorver melhor, entendeu? Então, eu sim vou fazer diário de gravidez. Vou estar fazendo talvez uma vez por semana, agora no início, e depois eu vou espaçando um pouquinho maior, porque eu já passei por isso e sei que tem mês que não tem nenhuma novidade. Então vai de acordo com as novidades que eu vou estar passando e aí eu vou estar fazendo pra vocês. Toda segunda-feira eu vou estar cumprindo, eu vou estar terminando uma semana, então provavelmente depois de segunda-feira eu vou estar gravando e estar explicando pra vocês o que eu passei naquela determinada semana. O nosso primeiro vídeo vai ser das 4 semanas, que foi quando eu descobri, na quarta semana, eu iniciei a quarta semana e descobri da gravidez, foi bem assim no início mesmo. E vou estar falando um pouquinho sobre nidação, então se você ficar curioso, se quiser saber mais sobre esse assunto, continue aí de olho no canal que eu vou estar em breve postando, tá bom? Muito obrigada, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e tá lá na nossa página no Facebook, que é canal Sara Bonato, tá bom? Beijão!